Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Aula do tema 3. No tema 3, nós vamos falar da questão étnico-cultural, ok? Para a gente falar do tema 3, a gente tem que voltar um pouquinho lá nos dois capítulos anteriores, no Choque de Civilizações e Geografia das Religiões. Choque de Civilizações, a gente tem que lembrar a definição ali por Samuel Huntington. Lembram? Que culturas diferentes, modo de ser, estar, pensar e agir, formam civilizações diferentes. E costumes diferentes geram choque, geram atrito, eu não aceito o que é diferente de mim. A crítica maior do Samuel Huntington é com relação ao Conselho de Segurança da ONU, né? Estão lembrados? O Conselho de Segurança da ONU, né? Segurança, tem o objetivo de promover a paz aí mundial e garantir a segurança dos países aí, das nações. E qual que é a crítica maior dele? No mundo hoje, segundo Samuel Huntington, são 9 civilizações diferentes. E no Conselho de Segurança, são 5 cadeiras permanentes. Dessas 5 cadeiras, somente 3 civilizações das 9 civilizações estão representadas, né? Tem 2 aí que acabam se repetindo. Aí, a pergunta dele é a seguinte: não deveria ter 9 cadeiras permanentes sendo representada por cada uma das civilizações? Já, né, que o objetivo é promover aí a paz, a segurança mundial, né, já que civilizações diferentes vão gerar atrito, vão gerar guerras, conflitos, eu não aceito o que é diferente de mim. Então, assim, nesse capítulo foi a ênfase maior em cima da diferença cultural que gera atrito. No segundo capítulo do segundo bimestre, a gente viu Geografia das Religiões, que a gente estudou principalmente as 3 principais religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A gente viu os costumes diferentes, em quem é o enviado de Deus, Jesus, Maomé, está por vir, os livros, né, sagrados, né, a Bíblia, a Torá, quais são o Alcorão. Então, vimos os costumes e locais diferentes. Agora, nesse capítulo 3, no tema 3, nós vamos ver que toda essa diferença religiosa, cultural, geram focos, geram conflitos na atualidade. O que nós temos hoje de conflitos em cima dessas diferenças étnicas na atualidade? E aí, assim, o que a gente tem que também fazer uma outra análise antes da gente entrar nos conflitos atuais? A gente tem que ver que hoje nós não temos mais grandes guerras, né? Hoje não existe a Terceira Guerra Mundial. Hoje nós temos zonas e focos de tensões, né? Você fala, menos mal? Não sei, né? A tecnologia hoje é muito maior nas guerras civis, que seja guerra civil, é muito maior. Então, assim, o número de mortes, né, por mais que não seja, né, nada mundial, são focos, mas assim, a tecnologia empregada hoje nesses conflitos é gigantesco. Então, as chances de ter números de mortos são muito maiores. E assim, para vocês entenderem, né? Quando acabou a Guerra Fria, em 1991, que era aquela tensão, vai ter ou não vai ter a Terceira Guerra Mundial, quando em 1991 acabou, a gente pensava assim, né? Eu, na época, era estudante, a gente pensava, agora vai ter paz, né? Agora é a paz mundial vai acontecer. É aí que a gente se engana. Por quê? Vamos analisar. A ONU, ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo aí de promover a paz. Ok. Se a gente parar para pensar, no maior período de tensão aí mundial foi a Guerra Fria, né? Vamos pegar também aí a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. A gente teve um período muito tenso, né, na história da humanidade. Aí você fala assim, hoje como são pontos, né, umas coisas bem pontuais, conflitos pontuais, hoje a ONU não tem tanto serviço. Olha só, a ONU, depois da Guerra Fria, ela fez muito mais intervenções do que durante a Guerra Fria.
né? Então a gente pensa assim, atingimos a paz mundial? Não atingimos. E é isso que nós vamos ver neste capítulo, né? Quais são os principais focos e zonas de tensão hoje no mundo, na atualidade, que vem ainda trazendo muito prejuízo aí, tanto o prejuízo humanitário, prejuízo econômico também, mas assim, são tragédias em cima de tragédias, ok? Quem estiver assistindo o vídeo no canal do YouTube, não esqueça de acessar o blog. Lá no blog eu coloco sempre os slides abaixo do vídeo, né? Que tem mais detalhes, porque ficar falando, fica o vídeo muito longo. O que eu fiz nos slides dessa aula? Coloquei essa introdução, que eu tô falando de um modo mais resumido para vocês, e eu especifiquei quais são os principais focos de tensão da atualidade. No slide 8, eu elenquei ali quais são esses principais focos. Se nós estivéssemos no presencial, vocês iriam apresentar seminário, que é até a proposta do caderno do aluno, para apresentar, dividir em grupos, e cada um iria pegar um conflito da atualidade. Como a gente está à distância, fica meio complicado da gente montar esses seminários. E aí, mas assim, moçada, não deixem de pesquisar os que estão relacionados no slide 8. São, assim, conflitos que têm todo um contexto histórico que vocês precisam saber, compreender, porque eles caem no Enem, eles caem em todos os vestibulares da atualidade, ok? Dentro desses conflitos atuais que estão no slide 8, eu preparei 2 para eu falar para vocês, para eu explicar. Os demais, eu gostaria encarecidamente que vocês aí pesquisassem. Se tiver alguma dúvida, nos nossos plantões, vamos bater um papo. Eu pesquisei sobre os conflitos no Cáucaso. Então, vamos bater um papo do caso da Chechênia? Vamos? Porque eu não consigo ficar falando aqui, senão vai ficar, né? Um vídeo de 2 horas ninguém merece, né? Vocês não vão dar conta de ficar me ouvindo. Nos slides, eu especifiquei que é o caso, a questão da Palestina. Coloquei no final dos slides, abaixo dos slides, eu fiz um mapa conceitual para vocês da Primavera Árabe, que eu quero chegar lá na questão da Guerra Civil da Síria, tá? Então, e o que eu vou explicar aqui? Eu vou explicar a questão da Palestina e a Guerra da Síria, ok? Porque tem mais detalhes, né? Tem mais detalhes e eu quero que vocês entendam, compreendam, porque é bem bacana. São conflitos, assim, que dá vontade de só ficar estudando, saber cada vez mais. Então, vamos lá. A questão da Palestina. A questão da Palestina, quando a gente ouve falar, a questão da Palestina, para vocês familiarizarem, vocês acho que vão se ligar mais quando eu falar o país Israel. Quando a gente olha nos livros de geografia, Atlas, Mapa, Mundi, a gente lá onde está localizado o país Israel. Vocês acho que conseguem se familiarizar mais com esse nome do que até com Palestina, certo? Lá onde está no mapinha o país Israel, que é uma eterna briga entre os judeus e os árabes. Choque de civilizações, geografia das religiões, certo? Os 2 capítulos anteriores. Para a gente falar, quando a gente fala judeus e árabes lá em Israel, lá na questão da Palestina, a gente ouve falar na TV, a gente, talvez vocês pensem assim, é um conflito de 10, 20, 30, 40 anos. É um conflito que, para a gente entender, a gente tem que voltar lá no ano 1, no nascimento de Cristo. Exatamente. Lá no ano 1, no nascimento de Cristo. O que aconteceu no ano de 70? No ano de 70, quem morava lá onde está hoje no mapinha Israel, era chamado de Reino de Israel, eram os hebreus que habitavam aquele local. Os hebreus são descendentes dos judeus, ok? Então vamos falar só judeus a partir de agora. No ano 70, os judeus estavam lá no Reino de Israel e vida que segue. Até que o Império Romano vai conquistar novas terras, e eles expulsam os judeus da sua terra lá do Reino de Israel. Os judeus se espalham pelo mundo no ano de 70, certo?
Esse se espalhar pelo mundo tem um nomezinho que cai no Enem, nos vestibulares, é o movimento de diáspora, ok? O que é o movimento de diáspora? Quando os judeus se espalharam pelo mundo, certo? Aí no ano de 130, os judeus tentaram voltar para sua terra de origem. E aí, o que aconteceu? Quem estava no comando do Império Romano, o imperador Adriano, mais uma vez o imperador Adriano expulsa, né, os judeus perdem essa batalha, e eles são expulsos de novo das suas terras, e eles, o imperador romano, ele rebatiza, vamos falar esse nome, ele rebatiza as terras de reino de Israel para a Palestina. É aí que surge o nomezinho Palestina, lá no ano de 130 com o imperador romano Adriano. O que aconteceu depois? De 130 até 1453, o Império Romano ficou ali tomando conta daquelas terras. Até que em 1453 teve a queda do Império Romano, eles perderam não só aquelas terras, né, mas boa parte das terras conquistadas na Europa também. E aí a terra ficou de 1453 até mais ou menos ali 1500, meio que, né, terra de ninguém. Por volta de 1510, 1515, 16 no máximo, o Império Turco-Otomano conquistam aquelas terras. Império Turco-Otomano também não existe mais. O Império Turco-Otomano, eles ficaram de 1516, mais ou menos, até a final da Primeira Guerra Mundial, como sendo donos do lugar. Até que os britânicos, por volta de 1918, eles apoiam os árabes a conquistar aquelas terras para eles. E aí, por isso que a gente fala os árabes palestinos, porque eles passaram a ser os novos donos daquele pedaço de terra, certo? E o Império Turco-Otomano hoje já nem existe mais. A partir de 1918, quando os árabes, né, se tornam donos ali da Palestina, com o apoio dos britânicos, aí os judeus mais uma vez tentam voltar para sua terra natal. Os judeus, na crença judia, eles acreditam que aquelas terras é por direito divino deles. E é a chamada de terra prometida, né, pelos judeus. E eles tentam voltar. E aí, desde 1920, a guerra entre árabes e judeus tentando reivindicar, né, as suas terras de origem, a sua terra natal, e os árabes tentando ficar com a terra conquistada, certo? E aí ficou, desde 1920, essa disputa entre árabes e judeus. Óbvio que na década de 30, até ali, final da Segunda Guerra Mundial, 1945, Adolf Hitler perseguiu, matou aos montes os judeus. Eu acho que todo mundo sabe aí da história da perseguição dos judeus e do pensamento de Hitler, né? Que os judeus eles eram impuros, negros, homossexuais, eram impuros. Então, assim, tudo que para ele não era, né? Na cabeça dele não era correto, ele perseguia. E os judeus estavam aí nessa lista de perseguição, né? E aí eles tentaram voltar. Quando a gente fala que eles tentam voltar, tem um nomezinho que a gente também não pode esquecer, que é o movimento sionista. Só que aí, o que acontece, moçada? A ONU acaba tendo que intervir, porque muitas guerras, desde 1920 até hoje, foram travadas entre árabes e judeus. O que aconteceu dentro do território? Quem acessar os slides, eu coloquei os mapinhas ali, tá? Dentro do território que a gente conhece mais na atualidade aí como Israel, e para alguns Palestina, né? É o mesmo lugar. O que aconteceu? Uma divisão de árabes dentro da Cisjordânia, dentro do mesmo território, só com outro nomezinho, ok? Dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Os árabes foram meio que, né, separados dentro do território. E entre eles ali ficam os judeus. E aí é uma disputa gigantesca. Foi construído um muro de 721 quilômetros separando a Cisjordânia do restante de Israel, para não ter esse contato
Para você, por exemplo, circular entre Israel e Cisjordânia, vamos dizer assim, né? Cisjordânia não é um país, é uma região que foi criada ali dentro. Tem como se fosse uma fronteira, como se fossem países diferentes. Você tem que ter autorização para entrar, para sair. Quando a gente fala de religião, Jerusalém está ali. Jerusalém era a capital de Israel. Hoje, né, foi decretada aí cidade universal, ou seja, as 3 religiões têm parte em Jerusalém. Hoje a capital de Israel é Tel Aviv, porque foi uma das brigas entre eles. Quando foi passar o muro na Cisjordânia, Jerusalém fica ali do lado. Então, o muro vai ficar, né? Deixar Jerusalém para os judeus ou vai passar aqui e deixar Jerusalém para os árabes? Guerra, né? Então, qualquer motivo de paz ali tem guerras. Em sua maioria, essas guerras são sempre vencidas aí pelos judeus, porque os judeus têm apoio dos Estados Unidos, certo? Nós já tivemos alguns períodos aí que teve paz entre eles, né, pelo menos alguns acordos de paz. O último um dos casos aí que deflagrou novamente aí foram que crianças judias foram encontradas mortas do lado da Cisjordânia, que é o lado árabe, né? Quem matou? Né? Aí guerra de novo e a tensão continua. Então, assim, esse assunto, ele é milenar. É um conflito milenar e ele está sempre em evidência nos vestibulares, ok? Aí nos slides eu coloquei um pouquinho mais detalhados para vocês, ok? Opa, vamos lá, deu uma engasgada aí para pausar o vídeo para tomar uma água para conseguir seguir agora com a guerra da Síria. Para falar da guerra da Síria, eu tenho que voltar um pouco antes para falar da Primavera Árabe. Primavera Árabe começou na Tunísia em dezembro de 2010. E começou por uma coisa que a gente acha que às vezes não é banal, mas não é, e deflagrou todo o conflito que a gente chama de Primavera Árabe no mundo árabe em si, tá? Países do norte africano e países do Oriente Médio. Boa parte deles se deflagrou em vários levantes populacionais, reivindicando queda de ditadores, melhorias, condições de vida, e muitos perduram até hoje, como o caso da Síria. Só vou falar para vocês como que começou então a Primavera Árabe lá na Tunísia em dezembro de 2012. Um vendedor de frutas, legumes, verduras, Mohamed, ele estava ali com o seu carrinho de frutas ali para ganhar o seu pão do dia, e alguns policiais da Tunísia meio que cobrando propina, impostos, e ele não tinha condições de pagar. Eles levaram todos os produtos dele. E aí, num ato de desespero, ele ia ter combustível no seu corpo e fogo. Fogo, e isso, né, deflagrou conflitos que existem até hoje. Então, começou em 2010. O Mohamed, em janeiro de 2011, ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, foi a ponta do iceberg, que, né, gerou muitos conflitos. Para vocês terem uma ideia, na Tunísia, onde aconteceu a origem da Primavera Árabe, o ditador então era Ben Ali, ele estava no comando há 24 anos. E a pressão popular foi tão grande que ele foi visitar o Mohamed no hospital, antes dele falecer, né? E aí, assim, depois ele acabou sendo deposto, né, do seu cargo aí de ditador, e ele não faleceu nessas revoltas populares, ele veio a falecer em 2019 de câncer, tá? Só que assim, começou na Tunísia e aí foi Líbia, Egito, Argélia, Marrocos, tudo na árabe, norte-africano, depois começou Iêmen, Jordânia, Omã, Bahrein e Síria, certo? Para vocês terem uma ideia, todos esses levantes populacionais, em sua maioria foi para tirar os ditadores. O ditador da Líbia, o Muammar Gaddafi, ele estava no poder há 42 anos. 42 anos, Líbia, petróleo, tá? Então, assim, ele estava no comando e ele foi assassinado durante esses levantes.
outros aí só, né, foram depostos, uns foram presos, e tá tendo ainda até hoje, né, 2010, querendo ou não, são 10 anos aí, praticamente a gente, né, 9 anos, porque começou em dezembro de 2010, e aí deflagrou também na Síria a revolta populacional contra a família do ditador Bashar al-Assad. Qual que é o lance? O pai do Bashar al-Assad, ele ficou 30 anos no poder. 30 anos. Quando ele veio a falecer, o filho, o Bashar al-Assad, ele assumiu e já faz 20 anos que ele está no poder. Só que aí ele não resistiu, como muitos outros ditadores, resistiu e depois foi lá, guerreou e acabou cedendo e, né, como Muammar Gaddafi foi morto, assassinado, tal, outros foram presos. O Bashar al-Assad, o que ele fez? Ele resistiu e resiste até hoje. Só que assim, pessoal, a guerra da Síria é muito sério. É uma guerra que hoje ela é classificada como uma guerra civil internacional, de uma média de 450 a 500 mil mortos já. É a população de Jundiaí que já faleceu. A gente tem resultados, assim, dados, né, dessa guerra, alarmantes, assim, que você fala, não é possível. Não é possível que tá assim lá. A situação tá bem ruim. O que acontece? Quando o Bashar al-Assad, ele resiste ao levante populacional, ele responde tudo com fogo. Tudo com fogo. Para vocês entenderem, teve uns adolescentes como vocês nas escolas, eles escreveram frases pelas paredes aí, frases revolucionárias nas paredes das escolas. Esses jovens foram presos. E aí a população caiu matando em cima dele. Só que ele sempre respondeu com fogo, sempre com fogo. Só que aí foram surgindo grupos de apoio a Bashar al-Assad, grupos contra Bashar al-Assad. Tem um grupo terrorista, entre aspas, né? Não sei se é correto usar essa palavra nesse momento, um grupo de povo curdo, que não tem, é um povo que não tem um país, e eles reivindicam uma parte ali da Síria como sendo o país deles, aproveitou o gancho e já contra Bashar al-Assad, entrou aí o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, valeria a pena ter um vídeo só do Estado Islâmico para vocês entenderem. É um grupo que sonha muito alto, eles sonham muito alto. Eles querem o quê? Eles querem pegar todos os países árabes e unificar Estado Islâmico, fazer um único país. Mas para e pensa, gente, norte-africano, tudo árabe, né? Ali eu tenho Marrocos, Egito, Argélia, Líbia, Tunísia, tem um monte de país no norte africano. Mas os países do Oriente Médio, então eles querem formar um único país, o Estado Islâmico. E eles atuam com muita força. O Estado Islâmico aproveitou a onda e entrou aí nessa disputa aí das terras da Síria. E aí, o que acontece? Aqueles que são contra a ditadura de Bashar al-Assad ganharam apoio de Estados Unidos, de França, do Canadá. E aí, ou seja, né, é uma guerra que já tem muita grana, muita tecnologia envolvida. Além, para vocês entenderem, os ataques não são assim só de armas de fogo, né? Como se fosse, né? Mínimo. Não são só ataques de armas de fogo, são ataques de armas químicas. Esse é o lance. E aí, o que está acontecendo? De quem apoiou Bashar al-Assad? Quem apoia? A Rússia. Para e pensa, quem está apoiando os opositores? Estados Unidos, Canadá, França, entre outros, tá? Mas vamos, Estados Unidos está apoiando os opositores. Quem está apoiando Bashar al-Assad? A Rússia. Vocês já não viram esse filme antes? Guerra Fria? Estados Unidos e Rússia? Pararam para pensar? Então, assim, é uma disputa que já o povo, né, já as nações, os presidentes aí, os líderes, não é uma coisa do momento, né? A gente começa a ver que tem uma certa rusguinha aí a ser acertada na história desses países. Então, quando outros países compram essas brigas, aí acaba ficando uma situação como está hoje, né? Difícil de ser controlada. Para vocês terem uma ideia, no mapa conceitual que eu montei para vocês, eu coloquei assim, ó, resultados aproximados da guerra da Síria, né? 1,5 milhão de feridos, 450 mil mortos, 7 milhões de refugiados, 2 milhões de crianças sem escola, 70
70% de população sem água potável, sem água para beber, 70% da população. Então, assim, a Síria hoje, ela está em ruínas, É legal quando a gente pesquisa na internet, né, fotos de antes da guerra síria, antes da Primavera Árabe e depois. Parece que assim, né, teve um terremoto ali e o negócio acabou. Então hoje o país sírio está em ruínas, ainda está acontecendo. A qualquer momento a gente ouve falar na televisão de alguma tragédia que aconteceu lá, certo? Então assim, o que eu tinha para falar de mais, né, de detalhes aí da questão da Palestina e a guerra na Síria, que começou com a Primavera Árabe lá na Tunísia, ok? Coloquei esses dados no slide, no mapa conceitual, e os demais conflitos, gostaria que vocês pesquisassem. Bacana? Aí nos nossos encontros aí que a gente vai marcar, aí a gente fala um pouquinho mais dos demais focos da atualidade, certinho? Obrigadão, viu? Até a próxima aula, ok?